Vai. Começa primeiro aqui. Um pouquinho. Tá. Olá, pessoal, boa tarde. Já estamos online, então, só aguardando aí mais uns minutinhos, né, alguns segundinhos para o pessoal ir entrando e a gente começar essa live nesse sábado, né? Estamos aqui diretamente da sede do IPC de Foz do Iguaçu para conversar com vocês sobre o tema projeção consciente como técnica de autopesquisa. Então, só mais uns minutinhos, a gente vai aguardando o pessoal ir entrando. E aí a gente já começa essa live com a professora Priscila Carvalho. Ok? Vamos começar então? O povo está chegando. Olá, olá para quem chegou agora. Vamos começar efetivamente a nossa live. Boa tarde a todos. Obrigada por nos acompanharem. Pessoal que está chegando, a gente pede, como sempre, para dar um oizinho, dar um alô, até para a gente ter um retorno se o sinal está chegando bem, se o áudio está ok. Às vezes a internet, né, os nossos canais, os sistemas são danados de dar algum probleminha. Então, dê um oi no nosso chat, diga de onde você está falando, e também bastante à vontade para poder interagir, para poder perguntar ao longo dessa live. Nós vamos ter aí mais ou menos 1 hora para falar sobre projeção consciente como técnica de autopesquisa. Então, meu nome é Rosane Amador, eu estou aqui para mediar, né, para vocês, com vocês, essa live que ela, na verdade, vai ser dada pela professora Priscila Carvalho. Aí eu vou pedir para a professora Priscila para ela se apresentar, para a gente poder adentrar efetivamente aí no tema da nossa live. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, Rosane, de participar aqui dessa live hoje, trazendo esse tema. Eu me chamo Priscila, né, como foi apresentado. Minha formação, eu sou bióloga de formação e atualmente atuo como professora de Ciências e Biologia. E voluntária do IPC, do Instituto Internacional de Processologia e Conscienciologia, e venho trazer esse tema hoje aqui para vocês, né, sobre projeção e autopesquisa. É um tema que eu já venho estudando há algum tempo, já apresentei artigos em congresso, já referente a essa temática. Cheguei pela processologia, sou voluntária hoje por conta de fenômenos, de ter vivenciado os fenômenos projetivos. Então, vamos nesses 60 minutos aí, vamos ver o que a gente pode contribuir e colaborar aí com vocês. Olá, obrigada pessoal que está entrando. A gente está com a Melissa aqui que está nos ajudando e vai dar fazer esse meio de campo com a gente. A gente tem pessoas aí da Alemanha, Carolina está com a gente, Carolina, a gente tem da Alemanha, Florença, Porto Alegre, Fábio. Então, obrigada aí, pessoal.
por favor, coloquem as suas dúvidas, as suas questões, os seus posicionamentos a respeito daquilo que a gente aborda aqui. A finalidade da live é essa, a gente poder interagir com vocês, poder dar um retorno, e se possível a gente vai dar esse retorno de forma imediata, em relação às questões, ao tema e aquilo que vocês trouxerem durante a live. Então, para começar, professora Priscila, né, vamos falar um pouco sobre projeção. Acho que o tema ele é um grande atrativo, né? Então, o que é a projeção e como é que ela acontece? Então, a projeção é um fenômeno que ele é um fenômeno espontâneo, pode ser espontâneo ou induzido, onde a consciência ela vai se encontrar fora do corpo físico. Então, também chamado por outras linhas de conhecimento de experiência fora do corpo, né, viagem astral, projeção astral. Então, esse é um fenômeno. O ideal é que esse fenômeno seja realizado de forma pela vontade, mas podem acontecer, né, de forma espontânea por N razões aí, tá? E como é que a gente pode identificar a projeção consciente, né? O que é comum as pessoas falarem é: tenho vivência, acordo, rememorando, tenho sonhos. Como saber se é realmente um sonho, se é uma projeção ou se é uma outra ocorrência intermediária? Isso a gente aborda melhor nos nossos cursos, né? Mas, de modo geral, a projeção, ela consciente, é uma posição, um fenômeno onde você está lúcido. Você está lúcido e sabendo que você não está dormindo. Então, da mesma forma que nesse momento alguém tem dúvida aí, quem está em casa, né? Ou no trabalho, assistindo essa live, alguém tem dúvida que está acordado, que está aí assistindo do outro lado essa live? Se você não tem dúvida, né, estando agora aí na vigília física ordinária, então na projeção também. Então a gente não tem dúvida de que está projetado, diferente do sono. Para as pessoas que estão nos acompanhando, inclusive, a gente pergunta: você teve alguma vivência que considera ser projeção, que considera ser essa saída do corpo? Quiser contar para nós, fique à vontade aí, coloca no nosso chat que a gente já é. Como é que nós podemos saber que se trata de uma projeção e quem é que pode ter projeção consciente? Isso é bem legal, né? Porque quando eu comecei a estudar, me surpreendeu bastante o fato dos pesquisadores dizerem que a projeção ela é comum para todos. Todo mundo, o propositor da ciência, o professor Valdo Vieira, ele colocou isso, que a projeção ela não é exclusiva para algum perfil de pessoas. Todos nós nos projetamos, todas as noites. E é muito interessante, né? Quem acompanha o nosso Facebook deve ter visto aí, mesmo quem está assistindo a live, depois vai lá na nossa timeline, né? Nossa fanpage, que tem uma reportagem que saiu no Globo essa semana falando dos experienciadores, né? Das pessoas que vivenciam esse fenômeno de forma espontânea e não sabem que é uma projeção. Muitas até ficaram muito interessante, né? Ouvir, desde que eu comecei a pesquisa, a projeciologia, ela se atenta muito nessas pesquisas de verificar essa questão, dessa diferença, né, do que é projeção, porque tem pessoas que vivenciam isso de forma tão natural e acham que estão doidas. E não é, né? Não é nenhum tipo de loucura, nem nada disso. É super natural realmente essa condição. Então, vale a pena ver essa reportagem, vai lá na nossa fanpage que vocês vão ver. A professora Melissa, que está aqui nos auxiliando. Obrigada, Melissa. Já atenta aí, já vai colocar o link para vocês aí no chat, no bate-papo, para que vocês possam acessar essa reportagem que a professora Priscila acabou de falar, tá?
E como é que a gente faz, Priscila? Essa é uma questão. Como que a gente faz para poder comandar a projeção? Você falou que tem pessoas que às vezes acham que está acontecendo alguma coisa, que podem não estar dentro da normalidade. Tem pessoas que vivenciam a projeção com tanta frequência e com tanta naturalidade que também, assim, talvez não saibam identificar como tal, não sabem identificar como um instrumento valioso que ela pode ser, mas também já convivem, né, como se fosse uma coisa corriqueira. Muito bem, como é que nós podemos fazer para poder comandar esse processo? A melhor forma é a vontade, né? Então, a gente tendo vontade, a gente vai conseguir ter aí projeções. Mas existem alguns fatores que são fatores facilitadores, que ajudam a pessoa a sair do corpo, né? Ter uma experiência consciente e lúcida, né? Então, eu trouxe aqui algumas posturas, né? Como a assistencialidade, essa condição da pessoa se predispor para a projeção consciente com foco em ajudar outras pessoas, né? A pessoa ter uma postura mais cosmoética, ou seja, né, independente das leis humanas, ela ter essa condição de uma moral cósmica independente, a coisa dela mesmo, né, de forma mais ampla, em prol, né, de todos, sem querer prejudicar ninguém. Uma determinação, a pessoa ser determinada com relação a isso, disciplina, né? A intencionalidade da pessoa, motivação. Então, são alguns fatores, né, que tem técnicas. Então, projeciologia, que é o tratado que estuda e é a base dos nossos cursos, tanto os cursos presenciais quanto os cursos online também, trazem várias técnicas, mas independente das técnicas, que são personalíssimas, cada um vai. Então, a técnica, se eu falar uma técnica para vocês, né, aqui, vai ser uma técnica que vai servir para mim, mas pode não servir para vocês ou pode servir, né? Então, mas o mais importante é a vontade. Ok? Se você tiver alguma dúvida, pessoal, reforçando, pode colocar, não sei se está ficando claro. A gente vai falar de uma forma mais rápida em relação à projeção e vamos entrar mais especificamente no contexto da autopesquisa, afinal, de que forma ela pode ser usada para pesquisar a nós mesmos. Mas se ficar alguma coisa que não ficou clara, vocês perguntem que a gente volta a um assunto. O Willie, obrigada, viu, pela participação, de Ribeirão Preto. Ele falou no Mater Pensene projetivo. O que seria esse Mater Pensene projetivo? Eles vão contextualizar a tertúlia que teve hoje, sobre Mater Pensene projetivo. Legal. A Melissa está contextualizando aqui, que foi sobre a tertúlia, foi, né? Que foi sobre o Mater Pensene projetivo. É isso mesmo, né? Você criar um Mater Pensene, isso ajuda bastante, né? Que ajuda o processo, né? Uma das técnicas, né? Essa questão é a da saturação mental projetiva. Então, se a pessoa começa a ler sobre projeção, assistir vídeos sobre projeção, ver imagens, tudo isso ajuda, é uma técnica super bacana. Eu mesmo já tive experiências projetivas usando essa técnica, criando realmente esse neologismo para quem está de primeira vez aí. Pode até colocar nos comentários quem está assistindo pela primeira vez na nossa live de hoje, tá? Esse é o neologismo da conscienciologia, que é uma junção de 3 outros conceitos, né? O pensene, pensamento, sentimento e energia. E o Mater Pensene é o pensene dominante de uma pessoa. Então, aquilo vai ser característico daquela pessoa ou de um local, aquele pensamento, aquele sentimento e aquela energia. Então, esse é um neologismo da conscienciologia.
Qual a utilidade, Priscila, prática? De alguma forma você entrou, mas eu penso até para a gente poder direcionar para pessoas. Qual a utilidade prática da projeção? Ok, é possível sair, vamos pensar que a gente considera essa possibilidade, é possível sair, é possível se manifestar fora do corpo físico, é possível coordenar essa ação, mas o que de prático eu posso fazer com isso e o que isso pode trazer para a minha vida hoje? De prático, vamos colocar a seguinte situação. No nosso dia a dia, quantos dos nossos queixumes, problemas, muitas vezes, a gente nem se dá conta, entra no rolo, hoje a vida está muito robotizada e não nos damos conta de que todo aquele processo pode ter alguma causa, né? Uma causa física ou uma orgânica, enfim. E a projeção, ela pode ajudar a gente a entender essas causas. Ajuda nós ampliarmos o nosso entendimento, termos uma visão melhor de conjunto, em razão de como a consciência, né, como eu falei anteriormente, para quem chegou agora, né, e não pegou, né, o conceito da projeção é um fenômeno onde a gente sai, né, a consciência, ela se projeta, ela sai do corpo físico e vai para uma outra dimensão. Nessa outra dimensão, como não há restringimento desse corpo físico, ela consegue ter uma ampliação das coisas que acontecem ao seu redor. E ela pode tirar proveito disso para poder se conhecer melhor, conhecer quais são esses pontos que podem, de repente, estar influenciando aí, causando determinados problemas, como eu falei anteriormente. Ok. O Willy, obrigada, Willy, por participar com a gente, tá bom? Ele pergunta o seguinte: é possível relacionar a projeção lúcida com a reurbanização intrafísica de favelas? Vocês têm alguma experiência para compartilhar? Acho que é importante a gente falar um pouquinho de reurbanização. Esse é um outro conceito que o professor Paulo Vieira trouxe no tratado Homo Sapiens Reurbanizatus, que traz essa questão das reurbanizações. E é muito interessante isso que você está colocando, Willy, porque eu já tive experiências de estar projetada, estar lúcida, consciente, projetada, trabalhando em reurbanizações justamente em favelas, né? Então, é muito bacana isso, trabalhar, fazer assistência, é isso que eu coloquei, esses fatores, essa postura otimizadora, ou seja, eu me coloquei, isso ajuda bastante. Se eu quero me projetar, eu tenho vontade e determinação de me projetar, mas a minha postura também, junto com isso, é de assistência, então eu acabei projetando com foco em me reunir com um grupo de outros assistentes também, para ajudar num processo de, na época, era a evacuação de uma comunidade na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, foi muito interessante todo aquele processo, as técnicas que foram utilizadas, bem bacana, e ter lembrado disso, rememorado isso, foi bem enriquecedor nesse sentido. Não sei se eu respondi a sua questão. Em relação a essa questão de reurbanização, a gente pode também complementar, né, professora Priscila, que existem ambientes extrafísicos que eles são bastante similares, que muitas vezes eles estão acoplados ou eles estão ligados energeticamente de alguma forma aos ambientes físicos, né? Então, se a gente tem favelas aqui fisicamente, a gente tem favelas também extrafisicamente. E aí eu penso, não sei se talvez seja esse o tom da sua pergunta, que às vezes a reurbanização intrafísica de favelas seria a gente poder dar uma melhor condição de vida também, né, para aquelas pessoas que estão lá, dar mais oportunidades, criar forma das pessoas elas se inserirem, elas terem
uma qualidade de vida melhor, elas poderem, de alguma forma, melhorar aquelas condições muitas vezes insalubres que se vivem nas favelas. Às vezes, do início, do começo, do princípio, que a gente fala do processo de mudança que ocorre intrafisicamente e vai acontecer também extrafisicamente, tá? Então, a professora Priscila falou aí da experiência dela. Não sei se ficou claro, se respondemos, Will. Qualquer coisa você volta a perguntar aí. Tá bom? Deixa eu só colocar uma situação, só para complementando essa questão, por exemplo, no presídio do Carandiru, houve um processo de reurbanização. Então, todo o prédio onde funcionava o presídio, ele foi demolido e foi construído uma praça no local. Então, isso, às vezes, esse processo de reurbanização é um processo físico mesmo, né? De reconstruir, destruir obras urbanísticas e reconstruir outras. Só que quando a gente coloca a reurbanização extrafísica, a gente está falando também desse processo de mudança de ambientes, só que no extrafísico, que acaba também interferindo no intrafísico, tá? Só complementando aí essa questão para quem está aí de primeira vez, tá bom? Nós temos a participação da Carolina, da Alemanha. Obrigada, Carolina, pela pergunta. Ela faz o seguinte questionamento: a pessoa precisa nascer com alguma capacidade especial para ser capaz de praticar projeciologia? E aí eu vou emendar com a pergunta do Fábio. Fábio pergunta: a projetabilidade é fruto do empenho em estudos e tentativas de sair do corpo em vidas passadas? Obrigada também, Fábio, pela pergunta. Isso é muito interessante, porque não é exclusivo, não tem ninguém especial. Tem até o livro da professora Tatiana Lopes, que ela coloca isso, que ela não sabia nada sobre projeção. Infelizmente, esse livro está esgotado, tá? Mas se vocês encontrarem cedo, esse livro é muito bom, porque ela coloca a experiência dela, a vivência dela, com relação a essa questão. Ela era completamente sem experiência com relação a projeções nessa vida, e ela começou a desenvolver técnicas, a aplicar técnicas. E com a aplicação das técnicas, com disciplina, que eu coloquei nessa postura otimizadora, com disciplina, ela desenvolveu a projeção. E foi muito interessante. E aí, pegando o gancho da pergunta do Fábio, pode ser que a pessoa tenha projeções, já venha desenvolvendo essa prática de outras vidas? Sim, pode. Mas isso não é garantir de que nessa atual existência, aquilo que ela já veio desenvolvendo lá atrás, ela vai recuperar essa informação. E trazer essa informação. Tem pessoas que trazem essa informação, certo? Mas tem pessoas que desenvolveram a projeção, nasceram novamente num novo corpo e não lembram que eram super experientes em projeção. Mas pode ser que a pessoa lembre e volte e recupere essa memória, e aí ela vai seguir em frente, tendo essa habilidade já desenvolvida de outras vidas, tá? São duas questões. Então, esse caso da professora, né, dessa autora que escreveu esse livro, colocando, então, que ela começou a desenvolver nessa vida, pode acontecer, e de outras vidas também, mas isso vai depender muito da determinação, da disciplina e dessas posturas que eu havia comentado anteriormente. A rigor, né, Priscila, acho que quem tem uma experiência anterior, de alguma forma, demonstra uma certa facilidade. Não é assim tão direto, né? Pode ser que a pessoa tenha, e às vezes tem alguns ok, é possível isso? É possível que a pessoa, nessa vida, por alguma questão, desenvolveu algum medo, se assustou com alguma coisa, e ela ficou impressionada. Mas se ela não fica impressionada com eventos que podem acontecer durante uma projeção,
ela vai ficar despreocupada em ter projeções sem nenhum processo que atrave nesse sentido, no processo de travamento, né? O Willi está agradecendo aqui a resposta. Imagina, Willi, a gente está aqui para isso, tá? Se você puder ajudar a gente a divulgar e as pessoas que tenham interesse, porque a informação, ela é fundamental. A gente percebe que tem muitas pessoas que vivem o fenômeno, que vivem a projeção, tem pessoas que sofrem com isso, tem pessoas que às vezes poderiam fazer mais uso, um uso mais produtivo, mais evolutivo, enfim. Então, a intenção é ajudar a entender, né? Com a compreensão, com o entendimento, cada um faz o que quiser, né? Mas é importante que as pessoas estejam esclarecidas. E aí ele fala o seguinte, ele fala que conhece uma pessoa que se mudou para perto de uma favela e ela diz que o cheiro lá é bem desagradável, né? É aquilo que a gente falou anteriormente. Então, ele quer ajudar enquanto projetor nessa reurbanização. O que ele poderia fazer, professor Priscila? Então, ó, vou colocar da minha vivência, tá? A gente não vai fazer isso sozinho. Por quê? Porque, por mais que a gente tenha boa intenção, a gente precisa entender o que é o melhor para aquela consciência. E a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das consciências. A gente não pode simplesmente, né? Por mais que a gente saiba que a pessoa está lá naquelas condições e tudo, mas assim, a gente precisa entender esse contexto. Então, lá nessa projeção que eu estava relatando anteriormente para vocês, existia uma equipe gigante, devia ter assim umas 20 a 30 pessoas assim, eu digo consciências intrafísicas e consciências extrafísicas. Então, acho que a postura nesse caso é que aconteça o melhor para todos. Coloque-se à disposição para assistir, certo? Coloque-se à disposição para assistir e que aconteça o melhor para todos. As projeções, elas vão acontecer, pode ser que você vá para esse local para as reurbanizações, mas pode ser que você vá para outros locais. Tudo vai depender da questão da equipe aí que está supervisionando e ajudando nesse processo de reurbanização. Tem uma série de possibilidades, né? Não dá muito para a gente saber aí, mas a rigor, né, se predispor, eu acho que eu também colocaria, que é você saber um pouco mais, né? Ter um certo envolvimento com o assunto, com as pessoas, e poder discernir até que ponto você vai poder, de fato, ajudar e como que você vai poder, de fato, ajudar. O Rodrigo, Priscila, Rodrigo Abreu, obrigada, muito obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Ele está perguntando assim, qual é o motivo pelo qual a projeciologia não é muito divulgada para as pessoas num todo? Nós estamos fazendo força, né? Nós estamos aqui, né, Priscila? Inclusive de amarelo, de verde e amarelo, mas não é só para o Brasil, não, tá? É para todo mundo, a gente tem pessoas participando de fora. Mas, assim, esse é um movimento pelo qual a gente faz, né? Desculpa, eu estou tomando a sua frente, mas, assim, a rigor, ela é assim, né? A gente procura na medida que a gente pode divulgar, tá, Rodrigo? O que acontece é que dela não é de interesse de todos, mas nem pelo assunto, porque o assunto é interessante. A pessoa, às vezes, até de uma forma um pouco folclórica ou não, ela tem interesse para saber, acha curioso a projeção. Mas a questão é que a projeciologia é uma ciência, ela é algo muito sério, ela requer perseverança, ela requer método, ela requer continuidade, e não é todo mundo que consegue acompanhar, ela requer aprofundamento, tá, Rodrigo? Então, assim, a rigor, nós estamos aqui divulgando para quem quiser. Desculpa aí se eu acho que é bem isso mesmo, né? Tanto que eu coloco o tema técnica de autopesquisa. Então, quando a gente fala de técnica, nós estamos falando trazer métodos. Então, método para quê? Porque a gente precisa coletar dados, a gente, no processo de investigação, de auto-investigação da consciência, de nós, não é do outro, não é de vocês que estão aí do outro lado, é da gente. Eu vou estar me investigando.
E para eu investigar, eu preciso de um rigor. Eu preciso ter método, eu preciso levantar hipóteses do porquê que estão acontecendo determinadas questões comigo. E aí, dentro desse processo de autopesquisa, esses dados todos coletados, eu depois vou ter que fazer esse apanhado todo para poder fazer o quê? Uma análise. Uma análise aprofundada, para eu poder tirar conclusões, para eu poder ver quais são os melhores caminhos. Olha, então aqui o negócio está acontecendo é por aqui. Se é por aqui, o que eu vou fazer de diferente para poder melhorar? E aí eu trago a responsabilidade das questões para mim. Eu não jogo mais a responsabilidade das coisas que acontecem comigo para o outro. Eu trago a responsabilidade para mim. Por quê? Porque com a projeção, com a projeção como técnica, eu começo a entender como que é que eu funciono. Eita, eu funciono assim, caramba! Mas para eu poder chegar lá, todo dia anotando, todo dia escrevendo, todo dia, tudo, porque para o pesquisador, tudo é dado para investigação, para a pesquisa. E aí a processologia, a pessoa não quer fazer essa questão. Muitos não querem fazer isso. Querem que a coisa pronta, me dá uma receita pronta aí, que eu vou aplicar e não vou precisar, já está tudo pronto, mastigado, vamos colocar assim, né? Que a rigor, o fenômeno, a experiência, tá, Rodrigo? Ela é relativamente fácil. Se a gente for considerar, né, Priscila, que todos nós somos projetores em potenciais, é só a gente se predispor, a gente conseguir uma certa tranquilidade para poder ter lucidez, para rememorar e etc. Mas a utilização disso de uma forma evolutiva, ela é um outro passo, um outro processo. E a projeciologia, enquanto ciência, ela não traz meramente o fenômeno, a vivência em si por si só. Ela traz justamente a vivência dentro do contexto que está sendo abordado aqui, que é a vivência como um elemento, como uma ferramenta para a gente se conhecer, para se aplicar. E para isso, lógico, requer não só método, tudo isso que a professora Priscila falou, mas também, principalmente, um objetivo, né, Priscila? Um objetivo. Qual que é a ação? O que a consciência... O que está pegando? O que está pegando e qual que é o próximo passo. Então, essa questão de ter um objetivo, ter um propósito, ela é fundamental para realizar o fenômeno da projeção, a projeção, com esse objetivo, de se melhorar. Eu acho que um objetivo geral é compreender você como consciência. Vamos colocar assim. Mas cada um vai definir os seus objetivos específicos do porquê de utilizar essa técnica. Ok, Rodrigo? Se ficou alguma dúvida, se tem alguma ponderação aí, pode ficar à vontade, tá bom? A Maria de Francis, acho que é Francis que a gente fala, tá? Eu quero primeiro agradecer a Maria, porque ela é uma assídua, né, nas nossas lives. Obrigada, viu, Maria? Muito agradecida aí, sempre assiste, participa, pergunta. Que bacana, viu? Obrigada. Ah, é Falsim. Falsim, perdão, tá? É Falsim, tá? Estava escrito errado aqui. Mas, Maria, né, obrigada mesmo. Ela diz o seguinte, que ela tem dificuldade de rememorar as projeções. Ela já teve projeção consciente e quer ter outras. Como eu faço para ficar mais lúcida? Uma questão muito interessante é observar o seu nível de lucidez no seu dia a dia. Porque se a projeção, você vai estar, da mesma forma que você tem certeza que neste momento que você está assistindo essa live, você está lúcida na projeção também. Então, para poder ter essa lucidez no extrafísico, se questione como é que está a sua lucidez aqui no intrafísico, certo? Então, pega no dia de ontem, você estava lúcida durante toda a manhã, na hora do almoço, consciente de tudo que você estava fazendo ao longo do seu dia.
Não, isso não só para Maria, mas para todo mundo. Faz essa análise, tá? A Carolina, da Alemanha, fala o seguinte: sabendo que não apenas consciências bem intencionadas estão do outro lado, e aí entre parênteses eu coloco, perdoe minha falta de conhecimento dos neologismos, sem problema, Carolina, pergunta do seu jeito, tá? Como fazer para que as nossas experiências sejam positivas e proveitosas? Quer que eu repita? Sabendo que não apenas consciências... a gente está com a monitoria aqui, nós estamos numa interlocução aqui com a pessoa que está nos ajudando. Tá, sabendo que não apenas consciências bem intencionadas estão do outro lado, como fazer para que as nossas experiências sejam positivas e proveitosas? Dá muito pano para manga, né? Essa pergunta dá bastante pano para manga. Assim, uma questão muito interessante é que o nível de pensamento, de sentimento e energia, desse neologismo que eu falei anteriormente, do pensene, vai pautar as suas projeções. Então, projeções onde nós estamos com um padrão de pensamentos elevado, sem pensar mal dos outros, sem desbloqueio nos nossos sem bloqueio nos nossos chakras, tudo isso pode ajudar bastante. A questão, por exemplo, de consciências com padrão, com pensamentos negativos, vamos colocar assim, essa questão do dualismo negativo, mas imaturos, né? Com padrões de pensamentos imaturos, acabam interferindo que essas consciências adentrem determinados locais, determinados ambientes, certo? Então, não volitam, não voam. Então, essas consciências mais imaturas, elas acabam tendo dificuldades de volitar, por exemplo, certo? Então, quando você se identifica, está lúcido no ambiente extrafísico, identificou que tem lá uma consciência mais imatura e ela não vai estar mais carregada energeticamente, ela não vai conseguir volitar. E você pode, para poder sair desses ambientes, pensar em volitar, em voar, e você vai. Porque esse corpo físico, esse corpo denso aqui, numa dimensão, numa outra dimensão, você vai estar com um outro veículo mais adaptado para uma outra dimensão. Priscila, eu acho que é um bom momento para a gente poder entrar um pouco mais na questão da autopesquisa, não é? Porque essa pergunta dela, eu acho que a gente pode explorar no seguinte sentido. O fato do perfil da projeção que você tem, seja uma isolada ou de repente até mais continuada, ela pode dar um indicativo do seu estado emocional, do seu estado consciencial, que são elementos de autopesquisa, certo? Certo. Então, poderia desenvolver um pouquinho sobre isso? O que é exatamente autopesquisa? E aí, antes de nós adentrarmos nessa condição, vou fazer uma pergunta para vocês anotem aí, escrevam aí nos comentários o que vocês consideram que podem ser fatores que atrapalham uma projeção. Escrevem aí nos comentários para a gente quais poderiam ser os fatores que atrapalham as pessoas na projeção. Tá? A gente vai dar um tempinho aí para vocês. Por quê, gente? Porque esses fatores têm tudo a ver com essa questão de adentrar, né, nesses ambientes extrafísicos, tem essas consciências mais imaturas, outras mais maduras, em razão desses fatores, né, desses dificultadores que podem interferir. Então, quando a pessoa ela começa a se conhecer e utiliza a projeção para realizar o autoconhecimento, isso facilita o entendimento dela. Ela começa a ter projeções mais esclarecedoras, sem
sem qualquer travamento, né, que foi falado anteriormente aí, né? A professora Melissa deve estar anotando ali, né? Ninguém ainda? Ninguém. Porque vou colocar um aí, vou colocar alguns aqui. Por exemplo, o sono. A pessoa tem dificuldade de dormir. Que não dorme direito. Não dorme direito. Então, o que será, né? A pessoa quer se projetar, mas ela não consegue descansar. Então, se ela não consegue descansar, isso vai ser um dificultador. Isso aí, gente, pode ser, olha, dá tanta coisa pensar nisso. Por exemplo, sobrecarga de trabalho, alimentação. Olha só que interessante. Exercício físico, a pessoa não está realizando atividade física, alguma doença orgânica, tudo isso por conta do sono. Ou porque a pessoa está dormindo demais, ou porque a pessoa está dormindo de menos. A pessoa quer muito se projetar, mas a carga de sono dela está muito pouco. Então, quando ela vai aplicar a técnica, ela, em vez de aplicar a técnica, ela já cai no sono, já capota, como a gente costuma dizer. No outro dia, lembra de alguma coisa? Não lembro de nada. Aplicou a técnica? Apliquei, mas nem consegui. Por quê? E isso é um fator dificultador. Ela pode levar isso e extrapolar só por conta do sono. Ela pode extrapolar para várias questões. Por exemplo, eu estou bem no trabalho atual, isso faz parte, realmente, eu estou sendo assistencial com as pessoas, eu me sinto feliz nesse ambiente. Tudo isso a pessoa vai estar analisando. Por quê? Porque isso interfere na projeção? Pode ser um fator que interfere sim na projeção, tá? Agora surgiu um monte. Isso eu estou colocando. O interessante é, enquanto a Melissa que está nos ajudando passa para a gente aqui o que vocês estão colocando no chat, assim, a gente procura, né, dar a abordagem mais abrangente possível. Mas a gente destaca aqui que nós temos um curso online, o PC tem um curso, que é o curso de projeciologia à distância, onde a gente disponibiliza também uma série de materiais, a gente dá um atendimento bastante individualizado para os alunos, a gente dá um acompanhamento melhor, e a gente vai ter uma nova turma do CEPAD, que é o curso de projeciologia à distância, no dia 7 de julho, começando no dia 7 de julho, né, Priscila? Então, aí a gente depois vai colocar direitinho no chat aí a data e o caminho, mas aí fiquem atentos, quem tiver interesse, para a gente poder aprofundar, que a gente aqui, em função do tempo e de poder atender todo mundo, a gente dá um atendimento mais geral e talvez até um pouco mais superficial, né? Procuramos atender as demandas de vocês, mas naturalmente talvez não com aquela profundidade que a gente poderia, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui, né? Então, a resposta em relação aos travões, né? Isso mesmo. Os dificultadores da projeção para pesquisa. A Maria fala robotização e estresse. Olha, era bom explicar um pouquinho robotização? O que é a robotização? Então, o processo da robotização é aquela coisa de nós entrarmos no automático na vida diária. Então, acordamos, fazemos lá as nossas atividades no trabalho, desenvolvemos lá, voltamos do trabalho, deixamos o filho na escola, buscamos e tal, todo aquele processo, e no final do dia vamos dormir. Acordamos e realizamos tudo. Escova o dente, né, toma café, dirige, às vezes faz o mesmo caminho, percurso do carro todo dia, nem percebe que aconteceram situações, mudou, colocou uma lâmpada, a prefeitura trocou a lâmpada lá no caminho e tal, enfim. A pessoa entra num processo realmente, parece um robô. E não olhe, não observe esses detalhes. Então, aquilo que a Maria, né, que colocou da lucidez, como desenvolver a lucidez no extrafísico, olha aí, ó. Quando a gente entra nesse processo de robotização, a gente perde a lucidez. E a ideia é
estou indo para o trabalho, eu estou lúcido no caminho, eu estou entendendo, estou percebendo tudo que está acontecendo, tudo, justamente para poder sair desse processo de robotização e desenvolver a lucidez aí no intrafísico. Então, prosseguindo aqui, né, vendo o que vocês estão colocando aí, valeu, muito obrigado, o pessoal está participando. Dificultadores, a Dilce coloca ausência de blindagem da alcova, ou né, do quarto de dormir. Então, o local onde se desenvolve a projeção, normalmente é o quarto de dormir. Não se recomenda, dirigindo, por exemplo, projetar, porque a consciência vai para uma outra dimensão, vai deixar o corpo físico lá no carro, por exemplo, vai causar um acidente. Então, cuidado com relação a isso, pessoal, tá? Mas no quarto de dormir é o ideal. Lógico que tem pessoas que criam até um laboratório projetivo, olha só, em Foz do Iguaçu e no campus do IPC em Saquarema, tá? Nós temos lá o laboratório que especializa próprio para desenvolver as técnicas de projeção, bem bacana aí. E você pode desenvolver seu laboratório em casa também. Se esse laboratório, se esse quarto de dormir tiver blindado energeticamente, a gente ensina, explica melhor essa questão da blindagem energética nos nossos cursos, isso ajuda também, né? Diminui aí os processos, é um facilitador realmente para a projeção. O que mais? Só vou pedir para a gente ter um pouquinho mais sucinto, que tem vários aqui, tá? Falta de domínio energético do EV e materialismo. Também, né, essa questão aí. É importante aí a questão do domínio energético, estado vibracional. A gente também tem uma aula no nosso curso de Projeciologia à Distância, aí à distância, e no presencial também, que é o nosso curso integrado de Projeciologia, que a gente fala, então, de estado vibracional na aula de bioenergias, bem legal. A preocupação com as atividades intrafísicas. Excessiva, não é? Sim, que entra junto com esse materialismo também, né? Então, isso a gente também pode... Se quiser, eu acho importante, talvez, Priscila, comentar um pouquinho, porque eu, na minha avaliação, eu penso que esse é um grande dificultador hoje, em função até do envolvimento que as pessoas têm necessidade com trabalho, às vezes até com envolvimento com situações, assim, que são dispersivas. Por exemplo, mídias sociais. E isso, gente, acaba atrapalhando aí a gente no processo de descoincidência, porque a nossa procedência, ela não é intrafísica, ela não é, apesar disso aqui ser real, extremamente real, mas a nossa procedência é de uma outra dimensão mais sutil, tá? Então, quando a gente fica muito focado nessa questão e se dispersa com redes sociais, ou fica muito focado nessa questão do materialismo, a gente acha que isso aqui é a vida última, e não é, certo? Tem mais coisa, e a projeção ajuda a gente a entender. Medo de consciência. Medo, esse consciência ou espíritos, almas, como queiram chamar. E o principal medo da morte. Né? Então, o medo da morte, quando a gente tem essa questão do medo, por trás de tudo isso é o medo da morte, e a projeção, ela ajuda a entender, a gente consegue, então, verificar, constatar que a morte não existe. Certo? Que a consciência continua existindo em uma outra dimensão. Isso é muito, muito bacana, realmente. Nós nos percebemos essa autoconscientização para todo esse processo, esse autoconhecimento, para a gente entender que esse apego todo pelas coisas materiais, esse materialismo, podem ser eliminados, e a gente vai perdendo esse medo aí com o passar do tempo. Ok, continuamos então com os dificultadores da projeção consciente ou da saída consciente do corpo. PNCNs patológicos, Priscila? Sim. Retomando talvez um pouquinho a questão do PNCN? Sim, essa questão do pensamento patológico faz com que a gente se associe com grupos
imaturos também, a gente se liga, né? Aqui a gente às vezes não tem muito contato e tal, mas no extrafísico, como não tem essa questão material, né? A gente não tem essa coisa de pegar, pensou, foi, pensou, já se conectou. Então, quando a gente começa a se perceber, entender como que a gente funciona a partir da projeção, esse autoconhecimento ajuda bastante nós nos entendermos e entendermos que muitos dos problemas que acontecem, às vezes, no nosso dia a dia, tem relação com essa questão dos pensamentos, esse pensamento, desse sentimento patológico que acaba atraindo aí um grupo de consciências mais imaturas. Aí tem uma outra resposta que é parecida, né? Você já respondeu: pensamento negativo repetitivo e emocional com frequência baixa e falta de auxílio espiritual. Falta de auxílio espiritual. Mas mais sério do que a falta de auxílio espiritual externo, que é essa coisa de colocar a responsabilidade de cuidar da gente em cima de um outro, é a gente se cuidar, nós mesmos nos cuidarmos, certo? Então, a gente pensar bem da gente, pensar bem dos outros, que aconteça o melhor para todos. E assumir a responsabilidade que quando a gente pensa mal do outro, ou a gente pensa mal de nós mesmos, certo? A gente vai estar afastando até os auxílios por conta desses pensamentos. Então, a gente assumir essa responsabilidade. Legal. Tem algumas perguntas que eu vou retomar. O William, a gente não esqueceu de você, tá? O William, a gente vai, a Maria também. Mas só para destacar aqui a observação da Dilce, ela falou que é uma delícia ouvir essas meninas. Ô, Dilce, obrigada. Obrigada, que bom. Esperamos estar, né, trazendo o assunto de uma forma bacana, de uma forma agradável, palatável, como ele merece. É algo que é natural e que pode realmente fazer diferença na nossa vida. Obrigada, Dilson, pelo incentivo. Vou lá, depois a gente volta lá no Willy, mas pegando ainda o gancho que a gente está falando, o Fábio, é Fábio Luciano? Isso. É Fábio, né? Fábio Luciano pergunta se a TENEPS é um facilitador de projeção. Sim, é um facilitador de projeção, faz com que nós nos conheçamos melhor, em razão dessa conexão maior também com uma equipe, com o amparador técnico dessa técnica. A TENEPS é a técnica de energização pessoal, de doação de energias, né? Para o resto da vida, aí, 50 minutos diariamente. Tem um livro, manual da TENEPS, que explica como é que funciona a técnica. E aí a gente vai ampliando a nossa energia, trabalhando com essa energia, entrando em contato maior com os amparadores, e eles vão ajudando a gente a nos entendermos melhor. Bem interessante essa questão também. A TENEPS, ela pressupõe que você relaxe, que você dê mais, a gente fala com mais passividade, no sentido de você fazer um certo acoplamento, de você relaxar, né, e colocar o seu corpo energético de uma forma, deixar ele mais tranquilo. E quando a gente se projeta, a gente sai do corpo, a gente acaba, vamos dizer assim, descoincidindo. Então, a TENEPS, ela facilita, sim, porque ela faz com que a gente se coloque de uma forma, de certa forma, ativa, mas passiva, né? E aí a gente consegue conectar melhor, tá? Willy, agradece o esclarecimento. Imagina, nós que agradecemos sua participação. E obrigada aí para todo mundo que está perguntando, tá? O Fábio, né? Vamos de responder. Obrigada, Fábio, tá? E ele disse que ele lembrou da expressão mini peça do maximecanismo multidimensional interassistencial. É um nome grande para quem não conhece. Quem está de primeira vez escuta, né, todos esses neologismos, mas não se assustem, pessoal. Mas, assim, pensa numa engrenagem, certo? De uma máquina. Então, dentro desse processo todo, a projeção permite que a gente se perceba uma mini peça na máquina toda, né? Desse maximecanismo, desse processo. Com a finalidade essencial, né? Então, a gente é uma pecinha
que vai estar ajudando lá, uma equipe grande nesse trabalho, que às vezes a gente não tem noção. Estamos aqui no intrafísico, nessa dimensão aqui 3D, e a gente nem se percebe, nem se dá conta de quanta coisa que no extrafísico acontece em prol da assistência a um monte de gente, certo? E a projeção, só que, é interessante isso, a projeção, ela com esse foco, ela vai ser extremamente salutar, não só para quem desenvolve, certo? Mas para um monte de consciências. E para que esse processo ocorra, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar resolvido, as nossas emoções e todos os nossos processos, eles precisam estar saudáveis. Tudo nosso precisa estar bem para a gente poder estar aí dentro desse processo, sendo essa mini peça dentro desse max mecanismo. A gente precisa estar bem e a projeção nos ajuda a entender esse processo. Valeu, Willy. A Maria pergunta o seguinte: como fazer autocrítica das projeções? Interessante. Muito interessante. Então, assim, ó, como qualquer pesquisa, né, tem um processo lá, a gente, tanto no online quanto no presencial, tem lá a projeciografia, que é essa escrita dos todos os eventos que aconteceram durante uma projeção, tá? E depois vem a projeciocrítica, tá? Então, esse exercício da projeciocrítica é um exercício que, assim, no início não vai sair lá muito uma crítica e uma análise, né? Na verdade, é uma análise do que você vivenciou, mas é com o passar do tempo que você vai começando a juntar as peças do quebra-cabeça. Uma projeção que você teve ali, você faz uma crítica, qual que é a relação, se tem relação com o quê, por que aconteceu isso, lá na frente você junta com mais um dado referente àquela projeção do dia tal, e aí você vai construindo essa colcha de retalhos para entender esse processo, certo? Então, essa crítica, essa análise, na verdade, assim, a gente não para de estudar, a gente não para de se estudar, de se investigar. E é muito gostoso, sabe, ver todo esse processo, como que é interessante a gente mudando. Poxa, olha aqui! E aí você vai fazendo as mudanças, lá na frente você pega, caramba, olha só quanta coisa que eu fiz em 1 ano, 2 anos, 3 anos, por conta das projeciocríticas, referente às projeções. Eu acho que é importante colocar para a Maria, porque a projeciologia, enquanto ciência, ela pede que a gente seja vigoroso, principalmente na anotação, porque às vezes experimento isolado, de fato, se você for analisar um experimento isolado, você pode fazer uma série de deduções que talvez não tenham lógica, né? Elas não tenham uma correlação na sua realidade. Mas a partir do momento que você junta várias experiências, mesmo que elas não sejam semelhantes, mas elas podem trazer situações, conotações, uma série de aspectos que vão ajudar a descortinar a sua forma de atuação, seu modus operandi. Quando você sai do corpo, você não tem o corpo que é o corpo é uma trincheira, na verdade. É porque a gente se entrincheira aqui, eu posso fazer cara de Mona Lisa para tudo, não é? Cara de Mona Lisa, falou qualquer coisa, Mona Lisa, né? Tá aprovando, tá desaprovando, tá com raiva, não tá? Não sei. O corpo permite isso. Quando nós saímos do corpo, nós nos mostramos como nós realmente somos. E aí, às vezes, por mais que a gente não relembre tudo, a gente tenha uma rememoração que seja fragmentada, que ela seja ainda, que não seja tão lúcida, mas você vai juntando Lé com Cré, né? Vai juntando uma vivência, outra vivência, e aí você junta com a sua manifestação intrafísica também, entende? E aí isso tudo vai dando para você indicativos de como você é, de como nós somos. E é assim que funciona a autopesquisa, né? Que coisas que às vezes a gente não consegue perceber que está na lata, e elas vão aparecer, tá? Por isso que funciona como
um mecanismo aí, tá? A gente vai ser rapidinho, porque tem algumas perguntas aí, o nosso time, eu acho que já quase, né, fechou, mas a gente vai estender um pouquinho, tá? Para poder responder para todo mundo. E só ainda, antes de responder, vamos falar para o pessoal que está no chat aí já, o link para vocês terem acesso a informações sobre CEPAD. A Melissa, eficientíssima como sempre, já colocou para a gente. Então, quem tiver interesse para fazer parte dessa turma, que vai começar em julho, tá certo? Você quer passar para a gente, Mel, esses material aí? Para a gente poder... Ok, então, Rosileia Berlink, seria isso? Muito grata, Rosileia, muito obrigada. De Floripa, grande Floripa. Diz que já viram ela fora do corpo. Não, um caderno de caligrafia aqui para mim. Que já viram ela fora do corpo, mas ela não lembra de nada. Que tipo de projeção eu tive? Uma projeção, né? No curso a gente fala a respeito disso, é uma projeção, mas é uma projeção semiconsciente, tá? Não é consciente lúcida. Agora, pode ter uma seguinte situação também, tá, Rosilé? Você tá lúcida, tá consciente lá no extrafísico, mas não rememorar. E as pessoas falaram, isso já aconteceu comigo também, tá, Rosilé? As pessoas falaram, você estava lúcida, você estava consciente, você sabia que você estava lá no extrafísico e tal. E aí eu acordo no outro dia, de manhã, cadê que eu lembro? Não lembro de nada. E 2, 3 pessoas falaram que eu estava lúcida no extrafísico, mas eu não lembro, tá? O ideal é a gente ter essas vivências e rememorar, certo? Esse é o ideal. Mas pode acontecer essa situação também. Ok, Rosileia? O Fábio Luciano, ele fala assim que o chakra umbilical dele estava bloqueado e fez ele abortar várias saídas. Essa é uma condição, tanto o umbilico como o esplênico são chakras aí que ajudam nesse processo de projeção. Então, trabalhar essa questão dos chakras ajuda bastante, principalmente esses 2 aí. E o corona, tem gente que fica às vezes presa pelo chakra coronário, tá? Então, desbloqueia todos os chakras, para vocês saírem aí numa boa, sem ficar presos aí. A gente não vai poder entrar aqui na questão de chakra, porque é muita coisa, muita informação, mas esse é um outro aspecto que nós detalhamos e trazemos com uma série de exemplos no CEPAD, curso de projeciologia à distância também, tá? A Cláudia diz que tentou tanto, mas acabou desistindo e teve aí uma falta de persistência. Oh, que pena, hein, Cláudia? Vou colocar só um exemplo bem claro, gente. Alguém aprendeu a andar de bicicleta sem cair? Quem sabe aí, primeiro vai com rodinha, depois tira rodinha, vai alguém segurando lá o banquinho, até soltar. Quantas vezes a gente fez isso e quem tem filho sabe do que eu estou falando. Então, assim, é persistência, pessoal. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem insistir. E sair do corpo, né? Como a autora Tatiana Lopes lá, ela coloca no livro dela, é persistência. É isso aí. O Willy está dizendo assim, por falar em cursos, em novembro vai ter um curso relacionado à projeciologia e reorganização extrafísica. Como o Willy está chamando, a gente vai, então, propagandear, tá? Que é o curso Projeciologia e Reurbex. Obrigada pela deixa, tá, Willy? É um curso que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, de 15 a 17 de novembro. Ele pressupõe vários campos. E aí, o que é Reurbex, para quem não sabe? Reurbex é reurbanização extrafísica. Então, a gente colocava antes que existem correlações de comunidades. Enquanto existe na intrafisicalidade uma comunidade de um certo perfil, existe muitas vezes uma correlata de mesmo perfil no extrafísico. Às vezes a gente começa a reurbanização ou a melhoria daquele ambiente, começa no intrafísico, reflete no extrafísico, e o contrário também, né? Você começar a trabalhar também no extrafísico. Então, esse curso Projeciologia e Reurbex, ele vai trazer para a gente o contexto
da projeção enquanto ferramenta, né, Priscila? E os efeitos e as possibilidades que nós podemos experimentar enquanto projetores nessa reorganização. Você quer complementar, Priscila? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é trazer, já postou o link para inscrição no site. Olha, a Melissa, Troféu de Eficiência, já postou o link, já está tudo aí, quem tiver mais interesse. A gente chegou na nossa hora. Eu queria, Priscila, para encerrar de forma, né, objetiva, se vocês deixarem alguma questão aí, a gente pode responder depois, né? Vai ter mais lives daqui a 15 dias, eu não estou com a data aqui. Se você puder, Mel, ver para mim que data que é, acho que é primeiro, se não me engano, dia 1º de julho, a gente vai estar com uma nova live, junho, uma nova live aqui. E aí, para Priscila encerrar, se pesquisar para quê, Priscila? Tá tão bom assim. Pois é, né? As pessoas pensam que sombra e água fresca, a gente veio aqui para, né, curtir todos os dias aqui férias, mas não é bem assim, né, pessoal? A gente poder se melhorar, ter qualidade de vida, ser feliz, a gente precisa se conhecer, certo? E projeção ajuda a gente nesse processo aí do autoconhecimento para a gente não ficar reclamando e achando que tem alguma coisa de errada. A gente pode utilizar essa ferramenta aí para essa questão aí. Eu acho que a autopesquisa ela ajuda no entendimento do nosso modus operandi, ajuda a gente a buscar formas de melhorar, e se a gente puder dizer de uma forma mais simples, a partir do momento que você se conhece, se busca, se melhora, né, você evolui, você sofre menos, né? Então, se a gente puder pensar assim, se eu puder deixar de sofrer um pouquinho menos com tanta bobagem que às vezes a gente sofre, a autopesquisa ela já vai ter valido a pena. Mas ela é muito mais do que isso. E aí a gente convida você a investir, a conhecer, né, entender um pouco mais do que de fato é a autopesquisa e a investir infinitamente nisso. Ok? Então, obrigada, Priscila. Eu que agradeço. Obrigada a todos aí por terem participado, enviado seus comentários, suas perguntas e contribuições. Esperamos vocês aí nas próximas lives e nos próximos nossos cursos aí, viu, pessoal? Obrigada. Obrigada aí, até a próxima.